Tem gente que sozinha tem um determinado tipo de comportamento, mas quando estão em grupo, mudam. Você conhece alguém assim? Então vem que tem resposta nesse vídeo, na parábola que se chama Olhando para Si Mesmo. Há muitos e muitos anos, havia um mestre com um número grande de discípulos em um determinado templo arruinado. Os discípulos sobreviviam com esmolas e doações conseguidas numa cidade vizinha. Logo, muitos deles começaram a reclamar das péssimas condições em que viviam. Então, o mestre disse: nós devemos reformar as paredes desse templo. Como estamos sempre ocupados, estudando e meditando, não há tempo para trabalhar e nem arrecadar o dinheiro que precisamos para essa tal reforma. Então, eu pensei numa solução simples, todos ansiosos pelas palavras do mestre. Cada um de vocês deve ir até a cidade e furtar bens que poderão ser vendidos para a arrecadação desse dinheiro. Assim, seremos capazes de fazer uma boa reforma em nosso templo. Os estudantes ficaram perplexos, espantados com a sugestão desse mestre, mas como todos o respeitavam, não protestaram. Mas o mestre advertiu: para não manchar a nossa reputação por cometermos atos ilegais, eu peço que cometam furto somente quando ninguém estiver olhando. Não quero que ninguém seja pego. Quando o mestre deixou o local, os estudantes discutiam o plano entre eles. Um deles disse que era errado o que pretendiam, outros o defenderam. Isso vai permitir que a gente possa fazer a reforma no nosso templo, então é por uma boa causa. E assim todos concordaram que o mestre era sábio e justo e que deveria ter uma razão para fazer o tal pedido. E logo então partiram para a cidade. Todos, com exceção de um, foram à cidade e o sábio mestre aproximou-se dele e perguntou: por que você ficou para trás? Mestre, eu não posso seguir suas instruções para furtar onde ninguém esteja me vendo, porque não importa onde eu vá, eu sempre estarei olhando para mim mesmo. Os meus próprios olhos vão me ver furtando. O mestre então abraçou esse garoto com um sorriso e disse: eu somente estava observando a integridade dos meus estudantes e você é o único que passou no teste. Após muitos anos, aquele garoto se tornou um grande mestre. Muitas reflexões podemos tirar dessa história. Quantas e quantas vezes agimos coletivamente porque achamos que, como pertencemos a algum grupo, estamos fazendo certo? Nem sempre. O importante não é agir em grupo. Afinal, o grupo pode, no final das contas, estar errado. Mas é agir de acordo com o que é certo para a sua consciência. Aliás, abrindo aqui um pequeno parênteses, tem estudos específicos desse fenômeno que estuda o comportamento humano, chamado de psicologia das multidões, e que, resumidamente, estuda pessoas que interagem e que são influenciadas quando estão em grandes grupos, por exemplo, comícios, protestos, eventos esportivos ou religiosos, e basicamente diz que o comportamento e o processo psicológico individual, crença, valores, são afetados sim pelo contexto e pelo movimento do grupo. Ou seja, traduzindo aqui, individualmente, sozinha, ela não agiria de uma determinada forma, mas envolta, dominada pela emoção do grupo, ela teria outro comportamento. Isso é muito estudado porque é usado para o bem e também no pior sentido pelas pessoas para manipular outras pessoas na área da propaganda, educação e na política. Então agora fechando parênteses, voltando aqui para a nossa história, nessa parábola o rapaz não seguiu a orientação do mestre e muito menos fez coisas que as pessoas não estavam vendo. Tem um olhar que é mais severo do que o olhar das pessoas, que é o da nossa consciência, que grita, ou pelo menos deveria gritar, quando estamos fazendo algo imoral ou ilegal. Não devemos fazer o errado, ainda que todo mundo esteja fazendo, porque o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo ou olhando. Se fez sentido para você, aproveita para seguir o canal, e ativar todas as notificações. E se você puder, compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também venham refletir com a gente. Eu fico muito agradecida. Eu sou Mayumi e essa foi mais uma mensagem para você. Um lindo dia!